Olá, sejam bem-vindos ao Mãe Te Ajuda. E na aula de hoje estaremos falando sobre grandezas e medidas. Existem várias grandezas de medidas. Nós temos as medidas de comprimento, medidas de massa, medidas de tempo, medidas de volume e de capacidade. As medidas de comprimento servem para medirmos coisas, objetos, distâncias, entre outros. Então, aqui nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. As abreviaturas: quilômetro, km, hectômetro, hm, decâmetro, dam, metro, m, decímetro, dm, centímetro, cm e milímetro, mm. Nós, através dessas medidas, nós podemos fazer a conversão de uma medida para outra. Então, aqui nós temos as unidades de medida de comprimento em ordem decrescente: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. De quilômetro para hectômetro, para decâmetro, para metro, assim sucessivamente. A cada passagem, nós multiplicamos por 10. Então, de quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 10, o valor por 10. De hectômetro para decâmetro, eu multiplico por 10. De decâmetro para metro, eu multiplico por 10. De metro para decímetro, eu multiplico por 10. De decímetro para centímetro, eu multiplico por 10. E de centímetro para milímetro, eu multiplico por 10. Então, se eu tenho 1 quilômetro, passando para hectômetro, eu vou multiplicar por 10. Então, eu vou ter 10 hectômetros. Se eu tenho 1 hectômetro, para passar para decâmetro, eu multiplico por 10, vou ter 10 decâmetros. Se eu tenho 1 decâmetro, vou passar para metro, eu vou multiplicar por 10, eu vou ter 10 metros. Se eu tenho 1 metro, para passar para decímetro, eu multiplico por 10, vou ter 10 decímetros. Se eu tenho 1 decímetro, vou passar para centímetro, multiplico por 10, vou ter 10 centímetros. E se eu tenho 1 centímetro, para passar para milímetro, eu multiplico por 10, vou ter 10 milímetros. Então, se eu tenho 1 quilômetro, para passar para metro, eu vou ver quantas multiplicações eu vou ter que fazer. De quilômetro para hectômetro, de hectômetro para decâmetro, de decâmetro para metro. Então, são 3 multiplicações por 10. Então, vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Vou acrescentar 3 zeros no meu número. Então, eu vou de 1 quilômetro, eu vou ter, passando para metro, eu vou ter 1000 metros. De 1 metro, para passar para milímetro, então, eu estou aqui no metro, para passar para milímetro. Então, eu vou multiplicar por 10, por 10 e por 10. Vou multiplicar 3 vezes por 10. Então, vou acrescentar 3 zeros. Então, 1 metro, eu vou ter 1000 milímetros. Se eu tenho 1 quilômetro, quero passar para decâmetro, então, quilômetro está aqui, decâmetro está aqui, eu vou multiplicar 2 vezes por 10, vou acrescentar 2 zeros. Então, 1 quilômetro, eu vou ter 100 decâmetros. Se eu tenho 1 hectômetro, quero passar para decímetro, então, eu estou em hectômetro, quero passar para decímetro. Então, daqui para cá, eu vou ter 1, 2, 3 multiplicações por 10, então eu vou acrescentar 3 zeros. Então, 1 hectômetro igual a 1000 decímetros. E 1 decâmetro, se eu quero passar para centímetro, eu vou ter 1, 2, 3 multiplicações. Então, 1 decâmetro igual a 1000 centímetros. Fazendo as transformações do menor para o maior, de milímetro até quilômetro, eu vou dividir para cada unidade de medida, eu vou dividir por 10. Então, eu divido de hectômetro para quilômetro, eu divido por 10. De decâmetro para hectômetro, eu divido por 10. De metro para decâmetro, eu divido por 10. De decímetro para metro, eu divido por 10. De centímetro para decímetro, eu divido por 10. E de milímetro para centímetro, eu divido por 10. Então, se eu tenho 1 milhão de milímetros, eu estou aqui, para passar para centímetros, eu vou dividir por 10. Quando a gente divide por 10, a gente vai diminuir um zerinho no número que a gente tem. Então, se eu tinha 1 milhão, 1 milhão são 6 dígitos, eu vou ter 100 mil, 5 dígitos. Se eu tenho
100.000 centímetros, vou passar para decímetro, então eu estou aqui no centímetro, vou passar para decímetro, então eu vou dividir por 10, então eu vou diminuir um zerinho. Então 100 centímetros eu vou ter 10.000 decímetros. Se eu tenho 10.000 decímetros, vou passar para metro, estou em decímetro, vou passar para metro, vou dividir por 10. Então se eu tenho 10.000 decímetros, eu vou ter 1.000 metros. Se eu tenho 1.000 metros, para passar para decâmetro, eu vou dividir por 10. Então, vou diminuir um zero, vou ter 100 decâmetros. Se eu tenho 100 decâmetros, vou passar para hectômetro, eu vou ter 10 hectômetros. Se eu tenho 10 hectômetros, vou passar para quilômetro, eu só vou dividir uma vez por 10. Então, eu vou ter 1 quilômetro. E aí, com isso, eu posso fazer várias conversões. Eu posso pegar de milímetro para metro, então, de milímetro para metro, eu estou andando para a esquerda, eu estou aumentando os números, então eu vou dividir por 10, por 10 e por 10. Vou dividir 10 3 vezes por 10. Então, se eu tenho 1 milhão de milímetros, eu vou cortar 3 zeros, vou ficar com 1.000 metros. Se eu tenho 1 milhão de milímetros, vou passar para quilômetro, então milímetro está aqui, quilômetro está do lado de cá. Então, eu vou dividir por 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, vou cortar 6 zeros. Então, eu tenho 3, 6. Então, 1 milhão de milímetros vai ser igual a 1 quilômetro. Se eu tenho 1.000 metros para passar para 1 quilômetro, eu estou aqui em metros, para passar em quilômetros, para quilômetros eu vou dividir 3 vezes por 10, então eu vou cortar 3 zeros. Então, 1.000 metros igual a 1 quilômetro. Se eu tenho 100.000 centímetros para passar para decâmetro, então estou com centímetro aqui, decâmetro aqui, então de centímetro para decâmetro eu vou dividir por 10, por 10, por 10, eu vou dividir 3 vezes por 10, então eu vou cortar 3 zeros, então eu tinha 100.000 centímetros, corto 3 zeros, vou ficar com 100 decâmetros. E 1.000 metros vou passar para hectômetro. Metro está aqui, hectômetro está aqui, então eu vou dividir 2 vezes por 10, vou cortar 2 zeros. Então, eu tinha 1.000, fiquei com 10 hectômetros. Então, o sistema de medidas de comprimento, ele serve para medir várias coisas grandes, coisas pequenas. Medir, por exemplo, estradas, alturas de prédios, quantidade de tecido, tamanho de uma mesa, largura de uma bandeja. Então, medidas de comprimento servem para medirmos coisas.